Olá, professores. Aos que não me conhecem, eu sou Manuel Carlos, o diretor de concursos e avaliação aqui da Universidade Estadual do Centro-Oeste, vinculado aqui à Pró-Reitoria de Recursos Humanos. E esse vídeo tem como objetivo dar instruções maiores a vocês no que diz respeito à avaliação de desempenho para aquisição de estabilidade. Cada um de vocês está passando por avaliação aí, seja na primeira, seja na segunda, seja na terceira etapa. E em função de um novo regulamento que foi aprovado, o objetivo aqui é esclarecer quais as mudanças, qual a espinha dorsal dessa avaliação, para que vocês compreendam efetivamente algumas regras de transição que vão ocorrer daqui para frente. Ok? Então, nós fazemos aqui a transmissão da tela. Primeiro, nós temos como acessar a página da Unicentro, dentro da página da Unicentro, as informações pertinentes sobre formulários, sobre o próprio regulamento. Fazendo aqui a projeção da tela da página da Unicentro para vocês, nós temos aqui a página principal, sempre vai ter algum banner de divulgação aqui. Saio do banner, vou em acesso rápido, Pró-Reitorias, Recursos Humanos. Em avaliações aqui em cima, eu clico em avaliação docente. E aqui na esquerda eu vou clicar em avaliação para aquisição de estabilidade. Aqui, portanto, vocês terão todas as orientações mínimas para que vocês tenham os esclarecimentos complementares também a respeito da avaliação, como a resolução 10 do CAD, que alterou toda a regulamentação do processo de avaliação para aquisição de estabilidade, assim como orientações ao docente avaliado e formulários diversos que estão disponibilizados e, na realidade, são uma transformação, uma divisão de cada um dos anexos que existe na Resolução 10/2021 CAD, foram todos replicados aqui para facilitar o processo de avaliação, tanto por parte da chefia e comissão, como por parte de vocês, professores avaliados. Então, vou deixar aqui essa resolução um pouquinho de lado, para depois continuarmos a conversar. Bem, agora projetando os nossos slides, nós temos o seguinte. A avaliação ela teve alteração por meio da Resolução 10, como eu mencionei para vocês. A Diretoria de Concursos e Avaliação instrui cada etapa da avaliação e encaminha as chefias de departamento para a continuidade de cada uma dessas etapas. Os 3 primeiros anos dos professores admitidos aqui na universidade são utilizados para essa avaliação para aquisição de estabilidade. Dentro desses 3 anos, os 33 primeiros meses são avaliados e os 3 últimos ficam para a finalização do processo e confirmação efetiva do professor. Quais são essas 3 etapas? A primeira etapa vai considerar os primeiros meses da avaliação, ou de atividade do professor. A etapa 2, os próximos 12 meses. E a etapa 3, 11 meses. Como fazer a contabilização disso? A DIRCOAV já deixa pronto para as chefias de departamento, mas aqui eu já explico para vocês. Citando aqui como primeiro exemplo o professor 1. Ele teve a admissão em 14 de fevereiro de 2019. E o terceiro ano finaliza em 14 de fevereiro, em 13 de fevereiro de 22, e ele acaba adquirindo a estabilidade, acaba se confirmando em 14 de fevereiro de 22. Como contabilizar essas 3 etapas? A primeira etapa vai considerar os 11 primeiros meses. Então, de 14 de fevereiro de 19 a 13 de janeiro de 2020. Ao passo que a segunda etapa tem uma continuidade, considerando os 12 próximos meses de atividade do professor. Então, 14 de janeiro de 2020 a 13 de janeiro de 2021.
Se nós continuarmos ali de 14 de janeiro de 2021 para começar a terceira etapa, nós não conseguimos manter os 3 últimos meses ali da avaliação para a finalização do processo. Então nós voltamos e acaba se sobrepondo ao último mês da segunda etapa, o início da terceira. Então voltando esse um mês, nós temos 11 últimos meses de atuação do professor aqui, de 14 de dezembro de 2020, percebam que voltou um pouquinho aqui, voltou um mês, até 13 de novembro de 21. Dessa forma, nós teremos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Os 3 últimos meses, portanto, não vão ter avaliação efetiva do professor, mas sim uma finalização do processo da avaliação. Os outros exemplos de professores a gente vai considerar aqui nas regras de transição de pontuação, mas isso a gente já vê daqui a pouquinho. Bem, eu citei sobre 3 etapas de avaliação. Cada uma dessas 3 etapas vai ter 3 requisitos de avaliação. Primeiro requisito, idoneidade moral e disciplina. Esses 2 itens aqui são avaliados como um requisito e por meio de um único formulário que já existia e já era aplicado apenas para disciplina. Agora é aplicado para a idoneidade moral / disciplina. Segundo requisito é a assiduidade. Considera as faltas cometidas pelo professor no transcorrer daquela etapa de avaliação, que considera a declaração da diretoria de pessoal e a declaração da chefia imediata. Esses 2 formulários que a gente vai ver lá para frente vão ser preenchidos pela chefia e pela diretoria de pessoal para que seja contabilizada essa assiduidade. Eficiência. Aqui deixei em vermelho por algumas observações que eu preciso fazer para vocês. Eficiência vai levar em conta a atuação do professor, as atividades exercidas pelo professor na respectiva etapa de avaliação, o questionário dos alunos, que tem uma memória de cálculo que também é entregue aos departamentos, e a participação no projeto de integração, mais 60 horas de atividade, como explicado aqui, né? Nós temos o questionário dos alunos, o memorial, um detalhe importante de mudança, não é mais um formulário a ser preenchido pelo professor conforme disposto na página. É o currículo Lattes, mais comprovantes, dentro daquele período de avaliação. Então, por exemplo, o professor está sendo avaliado na primeira etapa, ele vai considerar esse período. E a chefia vai ter essa informação que já foi transmitida pela DIRCOAV e acaba sendo transmitido para vocês, professores avaliados. Finalmente, nós temos a comprovação do projeto de integração, que são aquelas 6 oficinas que vocês estão participando, que a Márcia, da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, tem capitaneado aí com vocês o processo de treinamento, digamos assim, que é esse projeto de integração. Seria uma integração do professor para com os diversos setores, as diversas pró-reitorias e coordenadorias da universidade, para o melhor desempenho de suas atividades. Finalmente, aqui a comprovação de 60 horas em atividades no âmbito do Programa Institucional de Formação de Professores da Unicentro. Quem tem feito a convalidação, quando a professora Wanda não disponibiliza, ou a professora Wanda, dentro do programa, disponibiliza uma série de atividades para vocês participarem. Se porventura vocês tiverem alguma atividade fora do programa, passa pelo crivo pela avaliação da professora Wanda e ela convalida essas atividades. Então, qual que é a minha dica para vocês? Vocês apresentam um grupo de atividades que não esteja dentro do programa, manda por e-mail para a professora Wanda. A professora Wanda vai emitir uma declaração de convalidação. Por meio dessa declaração em PDF, vocês vão juntar no memorial de vocês e logo em seguida esses comprovantes que vocês convalidaram. Beleza? Então, esses são os 3 requisitos
de avaliação que vão ser consideradas em cada uma das 3 etapas. Bem, aqui é mais para efeito de ilustração de como inicia o processo, né? A diretoria de concursos acaba mandando para a chefia de departamento as diversas informações, os períodos de avaliação, todos os formulários pertinentes. Muito embora esse e-mail seja de uma avaliação executada de acordo com a resolução anterior, vai seguir o mesmo padrão aqui. Ok? Vão ser repassadas todas as instruções da chefia, e a chefia replica essas informações à comissão de avaliação e a vocês, professores avaliados. Qual vai ser o trâmite dessa avaliação? O trâmite vai seguir da seguinte forma. A DIRCOAV faz a instrução inicial à chefia de departamento para a primeira etapa da avaliação. Então, todos aqueles formulários e informações que o chefe de departamento recebe por meio do e-mail, essas informações vão servir como base para ele abrir o protocolo de avaliação da primeira etapa. Terminada a avaliação, o processo vai para a DIRCOAV, que vai arquivar e aguardar o tempo oportuno para enviar um novo e-mail com a segunda etapa de avaliação e tramitar novamente aquele mesmo protocolo de avaliação que teve na primeira etapa, ele vai ser aproveitado para a segunda. DIRCOAV vai instruir a segunda etapa da avaliação à chefia de departamento. O departamento avalia a segunda etapa por meio da comissão constituída por 3 professores com a mesma titulação do professor avaliado. A DIRCOAV recebe essa avaliação consolidada e aguarda o tempo para mandar novamente, tramitar o processo e encaminhar o e-mail com formulários e instruções da terceira etapa da avaliação. A DIRCOAV faz a instrução, na realidade, da terceira etapa aqui. O departamento recebe e termina o processamento da avaliação para aquisição de estabilidade do professor. Considerando os diversos formulários que a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco. A DIRCOAV, recebendo essa avaliação das 3 etapas consolidada pelo departamento, vai instruir e encaminhar para o gabinete da reitoria para ato oficial. Por que eu coloquei DIRDES aqui? A Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos tem, junto à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, emitido os atos oficiais por delegação da reitoria. Okay? Enquanto tiver essa delegação, os atos oficiais vão ser emitidos pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos com o auxílio da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Bem, o que mudou nesse processo? Idoneidade moral / disciplina estão num formulário único, que era originalmente o formulário da disciplina, que não houve alterações no escopo desse formulário. Okay? O memorial descritivo não é mais um formulário em branco a ser preenchido pelo professor, mas sim a versão atualizada do Lattes com os comprovantes da respectiva etapa de avaliação. Etapa de avaliação que vai considerar essas divisões aqui que eu exemplifiquei para vocês. Ok? A tabela de pontos, ela foi totalmente atualizada, porque nós tínhamos uma resolução de 2004 anteriormente que não contemplava uma série de atividades que os professores estavam executando. E claro, com o tempo a gente foi orientando as comissões de avaliação a fazerem aproximação com base no que existia naquela tabela anterior. Então a tabela de pontuação foi atualizada realmente e com aumento gradativo de pontuação mínima exigida a depender de quando o professor vai terminar o seu período probando, a depender, portanto, de quando ele terminar o terceiro ano de atuação dele. E os anexos eles permanecem quase os mesmos, eles só mudaram de posição para otimização do processo dentro do regulamento.
Bem, agora eu projeto novamente para vocês aqui a nossa resolução. Resolução que vai replicar, os formulários da avaliação vão ser replicados em função dessa resolução. Bem, todo esse processo de avaliação que está disposto no texto do regulamento, eu acabei de resumir para vocês. E a gente, claro, continua à disposição para tirar efetivamente as demais dúvidas que vocês tiverem durante o processo. O que eu preciso mostrar para vocês aqui, que é de suma importância, é apontar para vocês os formulários. Anexo 1. Quando o chefe de departamento abriu o processo, ou se ele já abriu o processo, vocês visualizaram esse formulário, que é o formulário de abertura da avaliação. Nesse formulário, o chefe vai datar, carimbar e assinar, e o docente avaliado data e assina aqui. É um formulário DOC que é enviado ao chefe do departamento e todo esse processamento é feito para converter em PDF posteriormente. E o anexo 2. Esses dois primeiros anexos dizem respeito pura e simplesmente à abertura, ao início de todo o processo de avaliação. E esse anexo 2 aqui vai ser o termo de ciência do docente avaliado. Então, vai ser identificado o docente aqui, vai datar e assinar. Esses dois documentos vão ser convertidos em PDF para que seja alimentado o novo protocolo digital de avaliação. Protocolo digital você já tem vivência de como solicitar, de como abrir, de como movimentar o processo, depende de cada um de vocês. Às vezes vocês têm ciência de como tramitar ali por meio do conselho departamental, mas o que interessa aqui é que todo o processo de avaliação ele é consolidado num único protocolo digital que vai ter esse trâmite, por enquanto, dentro do SGU, Trâmite de Documentos. Esse SGU que foi criado no transcorrer da pandemia aqui. Bem, voltando aqui para a resolução, o anexo 3 vai considerar o quê? É a declaração da diretoria de pessoal. Declaração da diretoria de pessoal, o Irineu especificamente, que é o titular dessa diretoria atualmente, ele vai apontar aqui se houve advertência, se houve alguma repreensão, se houve alguma suspensão do professor no transcorrer daquela etapa de avaliação, fazendo a identificação adequada do professor, carimba, data e assina, para daí repassar a chefia de departamento. Aqui, esses 3 itens vão ser o embasamento para o formulário de idoneidade moral / disciplina, que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui, na informação da chefia imediata, que é o anexo 4, vejam que é um fluxo contínuo aqui dos documentos. Isso que mudou essencialmente dentro do novo regulamento. A informação da chefia imediata vai constar nelas as faltas em aulas, atendimento a alunos, reunião do conselho departamental e outras atividades. Data, carimba e assina. Aí temos o anexo 5, que vai considerar justamente aquela declaração da diretoria de pessoal que eu acabei de mencionar para vocês. Identificado o professor, qual que é o caminho? Verificar se o professor teve alguma advertência no período. Perda de 10 pontos para cada advertência. Repreensão, perda de 20 pontos, que são lançados aqui nessa área. Suspensão de até 10 dias, perda de 25 pontos. Suspensão acima de 10 dias, perda de 35 pontos. O somatório dessa perda de pontos vai ser lançado aqui no total de pontos perdidos, para daí ser registrada a pontuação obtida aqui no fim e finalmente consolidar a avaliação da idoneidade moral / disciplina. São critérios, portanto, objetivos de avaliação que são considerados nesse requisito aqui.
O anexo 6 vai ser o formulário de assiduidade, que vai considerar a declaração da chefia imediata. Veja, são critérios objetivos de avaliação, frisando novamente aqui. Faltas em aula sem justificativa, perda de 2 pontos por falta. Então, toda essa contabilização de pontos perdidos vai ser feita aqui, para lançar os pontos perdidos aqui e ser lançada a pontuação obtida na assiduidade aqui em cima. Claro, a etapa de avaliação e o respectivo ano vão ser identificados tanto aqui na assiduidade quanto na idoneidade moral / disciplina. Ok? O anexo 7 vai ser, para além do formulário de instruções ao professor avaliado e à chefia do departamento e à comissão, vai ser um formulário de consolidação, de lançamento da pontuação total obtida pelo professor avaliado na eficiência, especificamente. Vejam que aqui nós temos o memorial descritivo, que é o Lattes, valendo 80 pontos, questionário de avaliação dos alunos, valendo no máximo 20 pontos, questionário de autoavaliação do docente que não tem valoração, mas vai fazer parte do memorial descritivo lá em cima, que o professor vai entregar à comissão e a comissão repassa para a chefia do departamento juntar no protocolo digital. Ok? Bem, o anexo 8 vai ser a pontuação, a tabela de pontuação das atividades. Como eu falei, toda a pontuação, toda a memória de cálculo aqui das aulas, tudo isso foi alterado de modo a otimizar o processo e de modo a adicionar atividades que não existiam entre 2004 e 2021, que foram aparecendo no transcorrer do tempo e não havia a efetiva atualização. Ok? Bem, avançando a tabela de atividades, nós chegamos aqui, e lembrando que as pontuações, elas sofreram uma pequena variação aqui, só fazendo esse lembrete. Tudo isso foi otimizado para que vocês não tenham nenhum prejuízo quanto à pontuação de atividades no transcorrer do tempo. Bem, feita toda essa memória de cálculo aqui, aí a tabela de atividades, ela é uma tabela padrão e considera as 3 etapas de avaliação. Cada etapa de avaliação vai ter uma tabela. Aqui no fim vai considerar o quê? O programa institucional de formação de professores da Unicentro participou do projeto de integração, aí vai ser por meio do certificado que vai ser verificado isso, principalmente na terceira etapa, que é onde se consolida tudo. E aqui vai ser marcado sim ou não. Claro, vocês têm participado dessas oficinas, de acordo com todas as orientações que têm sido realizadas pela Márcia no transcorrer desses 3 primeiros anos de atuação de vocês. Participação em outras atividades no âmbito do programa. Carga horária mínimo de 60 horas, vai ser lançado justamente aqui. E no que diz respeito aos 80 pontos, uma coisa é o programa entre docentes aqui, o projeto de integração, mais 60 horas de atividades. Isso envolve uma contabilização do certificado das oficinas, mais os certificados das demais atividades que tem que somar 60 horas. Uma coisa são o certificado das oficinas, isso é separado. Isso tem até 24 horas, mas não é contabilizado nessa participação em outras atividades. Então, são 24 da integração, mais 60 horas em outras atividades aqui. Isso eu precisava esclarecer para vocês. Agora, quanto aos 80 pontos do memorial que vão somar com os questionários dos alunos. Nós temos aqui uma graduação, um aumento gradativo da pontuação no transcorrer do tempo. Pontuação mínima. Docentes cujo período probando se encerra até 31 de dezembro desse ano, todos os professores, seja RT40, seja regime TIB,
vão ter que atingir esses professores um mínimo de 450 pontos ou mais para que atinjam os 80 pontos. Aí, diminuindo a pontuação na medida em que o professor não atingir esses 450 pontos. E tem toda uma memória de cálculo registrada aqui. Bem, para aqueles professores que terminam o período probando entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 22, no ano de 2022, portanto, de 450, nós temos um mínimo de 540 pontos ou mais. Então, um aumento gradativo. Cada período de transição aqui, relatado na tabela, tem um aumento de 20% no cômputo das atividades. Bem, como descobrir isso? Eu saio daqui e volto naquela nossa tabelinha aquela tabelinha que a gente estava vendo nos slides. Essa tabela vai dar a referência. Claro, uma tabela de controle da DIRCOAV que se replica a cada professor, a cada chefia de departamento, né? Não é uma tabela com todos os professores. A gente faz o recorte do professor avaliado e repassa para a chefia. Então, vejam, exemplo aqui. O primeiro exemplo já trata do que eu falei para vocês ali, daquele professor, não que termina aqui a terceira etapa, o que termina o período probando. O período probando é de 3 anos, ok? A avaliação considera os 33 primeiros meses, mas o período probando é o período total de 3 anos, que vai considerar essa data aqui. Então, esse primeiro professor termina em 22, ele vai ter 540 pontos mínimos a serem atingidos no memorial descritivo. O professor que terminar em 2023 o período probando, ele vai ter que atingir 630 pontos ou mais, conforme o que está registrado na tabela. Apenas transcrevi aqui a pontuação para vocês. Aqueles professores que terminarem em 2024, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, o período probando, aqui tem um aumento de pontuação gradativo também. Só corrigir aqui para vocês. Em 24, nós temos 720 pontos. Esses slides vão ser disponibilizados também para vocês, então já fica tudo atualizadinho. Vejam que de 450 lá em 21, em 22 nós foram para 540 pontos, de 22 para 23 foram para 630 e de 23 para 24, 720 pontos. Lembrando, professores, que eu tenho visto todas as pontuações das etapas, muito embora nós tenhamos um aumento gradativo da pontuação, a depender de quando termina o período probando do professor avaliado, a DIRCOAV tem visto uma pontuação muito maior do que, inclusive, esses 720 pontos, que é o teto que se chega nesse aumento gradativo de pontuação. Nós temos visto pontuações entre 1.000 e 4.000 pontos por etapa, ok? Só para apontar para vocês que não vai existir prejuízo a nenhum professor, porque todos vocês estão atingindo essa pontuação efetiva aqui. É claro, teve a questão da pandemia, que em 2020 gerou uma transição aí, e que também já se estabilizou na medida em que os eventos estão sendo realizados, muitos de maneira online, possibilitando que os professores cheguem efetivamente a cada uma dessas pontuações, a depender de quando o professor termina o seu 3º ano de atividade aqui, dentro da instituição. Bem, agora retornando à nossa resolução 10, é o que eu falei para vocês. 2022, 540, terminou o período probando em 2023, 630 ou mais pontos para chegar
aos 80 pontos máximos aqui da parte da eficiência, e em 2024 720 pontos ou mais. Os outros 20 pontos vão ser contabilizados por meio de qual formulário? Vejam, antes de tudo, o que eu aponto aqui para vocês: o docente avaliado obteve tantos pontos nas atividades do seu memorial descritivo, equivalendo a, geralmente, o que nós vamos ver aqui? 720 pontos ou mais, independentemente do período probando aqui do professor, equivalendo a 80 pontos. É o que nós, em 99,9% dos casos, temos visto. E que todas as situações que não houve, não foram atingidas essas pontuações, as situações que impossibilitaram o professor de ter esse cômputo de atividades, essas situações já desapareceram com o transcorrer do tempo. Claro, cada problema que acontecer com algum professor vai ser tratado de maneira isolada por meio do Conselho de Administração. Mas lembro que nunca vimos algo que tenha chegado ao Conselho de Administração no que diz respeito às pontuações aqui da tabela de pontos. Bem, os outros 20 pontos são contabilizados por meio do questionário dos alunos. Professores, eu estou mostrando para vocês o anexo, e esse anexo ele vai se replicar como formulários Google. Por meio do Google Formulários, nós facilitamos o processo de avaliação, não somente em função da pandemia, mas também para otimizar o processo de avaliação. Formulários Google vão ser repassados à chefia de departamento e, consequentemente, à comissão de avaliação, e essa comissão vai dissipar para os alunos esse questionário por meio do Google Formulários, que vai ter, esse Google Formulários, as mesmas 10 questões que estão registradas aqui no anexo 9 do regulamento, ok? Bem, são 5 questionários por turma que vão ser considerados para a avaliação de vocês. A média da pontuação, vejam que nós temos um máximo de 2 pontos para cada uma dessas questões, num total máximo de 20 pontos. Ok? Então, se eu tenho, por exemplo, 3 turmas, nós teremos 15 questionários. Então, o somatório das pontuações de cada um desses questionários dividido por 15, portanto, a média das pontuações é que vai somar com os 80 pontos do memorial descritivo para compor uma nota que a gente tem visto aqui entre 96 e 99,9 pontos ali no requisito eficiência. O anexo 10 não tem pontuação, mas é o questionário que vai aparecer para vocês ali nos formulários na página do Unicentro, que eu mencionei para vocês no início do vídeo. Então, vai servir como referência para vocês se autoavaliarem aqui. O anexo 11 vai ser utilizado o gabarito geral por etapa de avaliação. Por etapa, então, vai ser utilizado um gabarito para compilar as pontuações de cada uma das etapas. Um gabarito por etapa de avaliação. Vejam que aqui nós temos o primeiro requisito, como eu mencionei, o segundo requisito e o terceiro requisito. Vai ser preenchido pela comissão e assinado. O professor, depois de consolidada toda a avaliação, toma ciência e assina, data e assina aqui embaixo nesse gabarito. Passou a primeira etapa, esse gabarito vai ser contabilizado. Terminou a segunda etapa, também vai ser considerado esse gabarito. Terminou a terceira etapa, um terceiro gabarito geral por etapa de avaliação vai ser preenchido. Para finalmente termos aqui um gabarito final de pontuação, que vai considerar aqui os 3 requisitos, a primeira, a segunda e terceira etapas e a média das 3 etapas. Então, por exemplo, eu tenho aqui 100 pontos de idoneidade moral e disciplina,
100 pontos de assiduidade, 100 pontos de eficiência, compostos por 80 pontos do memorial descritivo / Lattes, mais 20 pontos dos alunos, compondo aqui a pontuação total de 100 pontos. Aqui que vai aparecer a média de cada uma dessas 3 etapas para o requisito de eficiência e assim por diante para os demais requisitos. Na memória de cálculo desse gabarito final também vai ser finalmente considerado, e por isso que eu falo para vocês. Vocês podem juntar a integração na primeira etapa? Sim, vai estar registrado no processo. Vocês podem apresentar a integração na terceira etapa e somente na terceira e juntar todos os comprovantes na terceira? Sim, por quê? Está aqui. O gabarito final de pontuação que vai considerar a participação no projeto de integração. Ele pode se dar nas 3 etapas aqui, pode se dar no ano, pode se dar no segundo, pode se dar no terceiro, não tem problema. O importante é estar registrado aqui. E a participação no transcorrer das etapas em 60 horas no mínimo de atividades fora do âmbito do programa. Que daí vai ter a carga horária total registrada no gabarito final da pontuação. Aqui é a memória final, né? O docente preencheu os seguintes requisitos: idoneidade moral, disciplina, acessibilidade e eficiência. Assiduidade, e eficiência. Bem, parecer final da comissão, lembrando que aqui é um exemplo, né? O formulário é um DOC, que vai ser preenchido pela comissão. Não vai perder a essência do documento, o DOC, eles vão ter que seguir esse formulário mesmo. Professores assinam, professor avaliado data e assina, e o processo finalizado da terceira etapa volta para a chefia do departamento juntar todos esses PDFs. PDFs da etapa 1, PDFs da etapa 2, PDFs da etapa 3, e cada uma dessas etapas vai ter um despacho da chefia do departamento, vai ter a movimentação do processo. Vejam que a gente tem o processo digital, né? O protocolo digital. Nada impede da chefia imediata apontar para vocês ali o link de acesso. Vocês sabem que cada um dos processos que vocês criam, vocês recebem um código de acesso a esse processo, que vocês vão ter a movimentação dele a cada trâmite que ocorrer. A chefia do departamento pode passar isso para vocês? Pode, sem nenhum problema, até porque a avaliação é atinente a vocês. E vocês vão ter uma noção do que está ocorrendo em tempo real dentro do processo. Ok? Agora, professores, eu só repasso para vocês aqui novamente os slides para finalizarmos com os nossos contatos aqui. Quais são os contatos corriqueiros? O dircoave@unicentro.br, o nosso e-mail, que vai chegar tanto para mim quanto para o César da DICAV, da Divisão de Concursos e Avaliação de Irati. Aqui os meus telefones do setor, meu WhatsApp. Nós temos atendido via WhatsApp normalmente, independentemente do retorno das atividades presenciais, das atividades administrativas, né? 100% presenciais. E o César da DICAV atende por esse telefone. Não hesitem em solicitar, tirar dúvidas aí. Nós estamos sempre à disposição para tirar essas dúvidas, para dar suporte em tempo real. Muitos professores têm nos perguntado sobre essas etapas, sobre o avanço dessas etapas. Cada processo, cada etapa vai para o departamento com prazo entre 3 semanas a 1 mês para finalização. Então, quanto a isso, não se preocupem. E continuamos aí à disposição, via WhatsApp, via e-mail, via telefones institucionais. Ok? Um bom trabalho aí a todos.